E eu sei que Deus tem coisas grandes e ocultas para nossas vidas aqui que nós não sabemos hoje. Mas que Ele possa falar ao meu e ao seu coração também. Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A irmã Elisângela, da comunidade Estrela da Manhã, também está com a oportunidade, amém? Glória a Deus, e as nossas para Jesus, amém? Glória a Jesus, santo é o Senhor, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pode pegar um pouco. Paulo pega nos escombros, todo mundo está doido, porque Deus se revela. Quando se pedir rede, é somente pra prestar. Se a corrente é bem forte, vamos ter comando vivo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. As coisas para o Senhor, amém? Glória a Jesus. Não, mas pode pegar a mão direto. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu venho para cá, eu me sinto em casa. Pastor Jéssica, toda vez que eu venho aqui, saí daqui para fazer a obra do Senhor, mas graças a Deus, Deus tem honrado. Mas o bom filho da casa retorna. O bom filho sempre está aqui. Eu sou da Igreja Batista, pentecostal do acolhimento do pastor Zelito, as irmãs estão ali conosco. Que Deus abençoe cada um que veio aqui nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus.
alguém vai pegar um ângulo melhor. Ver o sol já cansado de brilhar, vendo o triste entardecer. Dormir pelo brilho da lua chegar, a primeira estrela nascer.
Lídia. A Lídia está na oportunidade, amém? As palmas para Jesus. Deus está aqui, glorioso és. Ele prometeu um dia resolver. Fica, Senhor, aqui. Eu Cristo meu, faça de mim um altar para louvar-te com pentecostal, para beber a água da vida e saciar, Senhor, meu coração. Fica, Senhor, aqui. Glória a Deus. A irmã Lia da igreja pentecostal, chuvas de bênção, amém? Eu sou dos irmãos da Santa Paz, Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou
irmão Penha. Eu só vim hoje porque a minha filha insistiu muito comigo, porque estava com o corpo muito cansado, desanimada, mas eu estou aqui, aí eu vejo Cristina, Regina, todo mundo de casa, né? E eu estou aqui porque Jesus me trouxe, mas que por mim mesmo eu não viria, amém? Vou louvar o Senhor por ele, Jeová Jiré. Eu não vou cantar gratidão, hoje não vou cantar sonhos, vou cantar só Jeová Jiré. Porque sabe por quê? Para você estar aqui, Deus te trouxe. Proveu para você estar aqui. Aleluia. Tirou os impedimentos do caminho. Para você poder estar aqui, o Senhor te trouxe. Olha que Jesus merece. Aleluia. Oh, glória a Deus. E cantar também, se vocês puderem, né? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Santo. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Quando cheguei aqui, orei com fé, fechei os olhos e contemplei Jesus. De joelhos, vi em meus irmãos, em cada olhar o brilho de uma luz. E essa luz é Jesus que chegou aqui, é Jesus pedindo que apresentemos nossas mãos. Podemos ver, nossas mãos não estão marcadas, mas as mãos de Jesus estão curadas pelos pregos da cruz. Isso Ele quer amor pra suportar. Foi pregado e massacrado ali, sem nada reclamar. Isso Ele quer poder pra se assumir. Os pregos continuam cravados, mas Jesus está aqui. Quando cheguei aqui, orei com fé, fechei os olhos e contemplei Jesus. De joelhos, vi em meus irmãos, em cada olhar o brilho de uma luz. E essa luz é Jesus que chegou aqui, é Jesus pedindo que apresentemos nossas mãos. Podemos ver, nossas mãos não estão marcadas, mas as mãos de Jesus estão curadas pelos pregos da cruz. Isso Ele quer amor pra suportar. Foi pregado e massacrado ali, sem nada reclamar. Isso Ele quer poder pra se assumir. Os pregos continuam cravados na cruz, mas Jesus está aqui. Os pregos continuam cravados na cruz, mas Jesus está aqui. Glória a Deus. Eu só agradeço a oportunidade. Vamos ouvir o grupo das irmãs da Valciana, amém? Glórias a Jesus. Vai. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Rafael. Peraí, deixa o pai ficar. Glória a Deus. Oh,
e a nossa língua de cântico. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É o nosso 15º aniversário. Até aqui, felicidade do Senhor. Não nos cansamos de louvar, pois o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó tem sido nosso refúgio. E hoje estamos muito agradecidos porque grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. São 15 anos de luta, mas de vitória e de louvor ao Senhor. Senhor nos fortalece, por isso. Tá no 3? Porque tu és grande, também é maravilha, só tu és Deus. Canta a igreja, procede nessa tua força, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. A cada dia, a cada mês, a cada ano, não se esqueça de agradecer ao Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou e sempre ajudará.
15 anos de muita peleja. Um bom grupo que trabalhou conosco aqui na fundação, no início desta obra, já está com o Senhor. Entre eles, o presbítero Pedro, o evangelista José Bento, a irmã Noemi, a irmã Guiomar, a irmã Efigênia e vários que Deus já recolheu. Mas nós estamos aqui na fé, crendo no Todo-Poderoso, que Ele é o motivo da nossa alegria e podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Nós vamos receber o pastor Joel, que vai estar exaltando o nome de Cristo. E eu gostaria que você que trouxe a sua oferta, né? Você também que trouxe o seu dízimo, você vai estar contribuindo segundo o propósito do seu coração, enquanto o pastor Joel canta, que o nosso horário ali já foi embora, né? E logo após vamos estar recebendo o pastor Antônio, que está aí conosco da comunidade Estrela da Manhã, lá de Contagem, as irmãs que vieram com ele, pastor Zelito, muito obrigado pela sua presença aí, com o grupo de irmãs, de irmãos, irmão Ronaldo, sejam muito bem-vindos. Esse rapaz, eu não sei o nome dele, perto do pastor Gleidson Washington, sejam bem-vindos, amém? Pastor Joel, louvando a Deus, as palmas glorificam o Senhor. A irmã Maria Galdinho vai passar aí para a nossa mulher. Igreja, bem forte para o nosso Deus, amém? Uma honra muito grande, viu, pastor Gerson? Obrigado. A gente está aí glorificando o Senhor Jesus e esta oportunidade não é para mim, é para o nosso próprio Deus, amém? Porque nós somos um canal de bênção, um canal de louvor para o nosso Deus. E foi para isso que nós nascemos. Em primeiro lugar, para ter uma garganta afiada igualzinho Curió, passarinho belga, como diz o pastor Antônio, para exaltar o nome do nosso Deus, e é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Irmãos, vamos aplaudir o Senhor bem forte, amém? Para mim também. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar um hino aqui que fala de sonhos, amém? E todas as pessoas que estão participando do ministério aqui da igreja do pastor Gerson, da igreja pentecostal, certamente tiveram sonhos para que esta igreja estivesse de pé, amém? E nós vamos exaltar o nome do Senhor Jesus, este hino aqui, em nome de Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer
Deixa eu dizer para você uma coisa. Nós estamos em época de eleição, amém? E eu estava lendo ali na palavra de Deus, uma coisa que me chamou a atenção, eu queria alegrar o coração dos pastores, de cada líder dessa igreja e também de cada membro dessa igreja, em nome de Jesus, amém? Vire para o seu irmão e diga para ele assim, ó, você vai ser um governante. Você vai ser um presidente. Você vai ser um rei. Você vai ser uma rainha. Você vai ser um prefeito. Um vereador da sua cidade. Amém, igreja? Por que o pastor João está dizendo isso aqui? Porque ali no livro de Apocalipse está escrito que 1000 anos o povo de Deus vai reinar nesta terra com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém? Então você prepara para você reinar, porque com certeza com o corpo de glória você vai estar numa posição muito maior que você espera em nome de Jesus, amém? Então prepara para ser um vereador, para ser um presidente de comunidade, para ser um governante, para ser um rei, uma rainha, uma princesa, um príncipe, em nome de Jesus, por essa bênção está sobre os verdadeiros filhos de Deus, assim diz a palavra do nosso Deus, e as palmas engrandecem o nome de Jesus, amém? Quero agradecer a direção da igreja, pastor Jesse, mais uma vez pela oportunidade, em nome de Jesus. Vamos receber em nome de Jesus. Vamos receber o pastor Antônio, glorificando o Senhor Jesus pela vida dele. Saúde a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, só quem pode. Só quem não está com trombose, não está com a perna bamba, não está com reumatismo, fica de pé. Só quem está com a perna boa, quem está com a perna ruim pode ficar sentado. Só quem está com a perna boa, fica de pé. Fecha os olhos, curve a sua cabeça e vamos orar juntos aquela oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome.
venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode assentar no seu lugar. Glória a Deus. Vira para essa pessoa que está à sua direita assim, diz para ela assim: que bom que você está viva. Não, mas fala com a voz forte, olha a voz, não sabe nada, né? Diz assim: que bom que você está viva. Fala com essa outra que está também, diz: que bom que você está viva. Porque enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Glória a Deus. Aleluia. E tem coisas que só Deus pode fazer. Depois só Deus pode fazer. Eu estava ali conversando com o pastor Gerson, estava lembrando de que no ano 2000 eu fiz uma campanha de 3 dias aqui, aquela campanha do trigo, da prosperidade do trigo. Tem alguém que ainda lembra da campanha? É todo elegante? Inesquecível, né? Inesquecível, coisa gostosa, né? Oh, coisa maravilhosa. E hoje eu estou me recordando, já vi outras vezes, mas estou chegando hoje e estou muito alegre porque a igreja está viva. Está fazendo 15 anos e está viva, porque muitos foram os ventos contrários que o inimigo soprou nesta igreja para poder acabar com ela. Mas quando é do Senhor, pode soprar, pode levantar, pode vir a tempestade que vier, mas ela não derruba, ela não desaba, porque quem cuida dela é o Senhor. Eu fiquei muito alegre também de chegar e ver que... eu fico alegre quando eu vejo lá na nossa igreja, tem também as criancinhas correndo para lá e para cá na igreja. São os pastores do futuro, os missionários do futuro. Estou vendo a Rafaela aqui, de vez em quando ela dá um glória a Deus, de vez em quando ela dá um aleluia. Eu olho assim, os missionários do futuro. Fiquei muito alegre também de ver a Jaqueline tocando a bateria, que coisa maravilhosa, né? Tudo me alegra muito, que coisa maravilhosa. E o pastor Gerson hoje também me pegou de surpresa, porque o pastor que ia vir pregar aqui lá de Ouro Verde, de Minas, não pôde chegar, não sei porquê, Deus sabe. Aí ele falou: pastor Antônio, traz uma palavra aí. Eu tenho certeza que eu não vou te cansar muito, mas vou trazer uma palavra dos céus que vai te ajudar muito no seu caminhar com Jesus aqui na terra. Amém? Eu fico muito alegre da igreja estar completando 15 anos, voltando a dizer... Irmãos, eu sempre digo assim: o nosso corpo espiritual, ele tem algo parecido com o nosso corpo físico. Você pode olhar o seu corpo físico, tem dia que você amanhece com aquela toda força, você vai em casa, arruma a casa, lava a roupa e coisa e tal, vai para o trabalho, faz faxina, volta, faz faxina para a filha que é casada, porque tem filha que não aprendeu a lavar a vasilha, a mãe vai lá e faz fazendo. Mas tem dia que você amanhece um carro, amanhece um bagaço. Mas tomando chazinho de macaé, chazinho de bolo, chazinho de camomila, chazinho de alecrim da horta, aquela coisa toda. Esse corpo espiritual é assim também, irmãos. Tem época que a gente está tão forte que a gente fica doido para saber onde tem um velório para poder chegar lá e mandar o defunto levantar e sair correndo, não é verdade? Mas tem vezes que nem dá um bagaço. Uma pessoa chega perto da gente e fala assim: estou com uma dor de cabeça. E a gente fala para ela: toma um livro e passa. A gente está sem força até de orar para ele colocar a mão. A caminhada é assim mesmo, irmão. Mas a Bíblia tem uma coisa que a Bíblia fala, porque eu acredito naquilo que a Bíblia fala, irmão. Eu acredito no que a Bíblia fala. O resto para mim é conversa fiada. E a Bíblia diz assim: que aquela pessoa que Deus ama, ela pode cair quantas vezes cair, e Deus ajuda ela a levantar. Eu acredito nisso, irmão. Eu acredito nisso. Eu fico pensando umas vezes na minha caminhada com Jesus, que tem 27 anos que eu caminho com Jesus, tem 19 anos que eu sou pastor. E eu tive algumas épocas de que tantas frustrações, tantas decepções, até mesmo com o ser humano, com o homem, com pessoas, com líderes e tal. E eu me encontrei assim numa época tão fraquinho em casa. Não sei se você já passou por isso, mas quem tem experiência sabe do que eu estou falando. Aqui que você fica no lado dentro de casa, não tem vontade de levantar da cama, não atende portão, não atende telefone, não atende nada, aquela coisa parada. Quando o pastor Gerson chegou para mim e falou assim: pastor Antônio, você não pode ficar assim, eu vou te ajudar. Nós vamos fazer uma campanha no monte, nós vamos fazer no monte 30 dias no monte. Eu falei: vamos
30 dias. Aí Deus dava aquela injeção de ânimo, aí começava de novo a bombardear o inferno de novo. Então, meu irmão, se você hoje está fraco, desanimado, caído, prostrado, não fica triste não. Agora, se tem um irmão seu que está nessa situação também, não fica rindo dele não, porque se Deus ama ele, Deus vai ajudar ele a ficar de pé de novo. Porque a Bíblia fala que quem coloca de pé e quem joga para o chão é Deus. E às vezes tem momento que ele não joga para o chão, porque tem lição, tem várias lições na faculdade de Deus que ela só é aplicada no deserto. Então Deus muitas vezes puxa o tapete para a gente levar lá para o chão, para a gente aprender a outra lição, para verdadeiramente ser uma pessoa formada, uma pessoa forte, para encarar os vendavais que o diabo manda. Tristeza pode durar uma noite inteira, mas a alegria esta vem pela manhã. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Glórias a Deus. Eu às vezes ia para o monte com o pastor Gerson, eu nem gostava de ir muito não, porque ele joelha lá, ele não levanta mais, fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas de joelho, porque o pastor Gerson é um homem de oração. Eu lembro daquele mês de abril também, que nós oramos lá naquele mês de abril, abril inteirinho, 30 dias de abril, mas Deus também abriu a porta de uma maneira, né? Oh, glória a Deus. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Aqueles que encontraram, digam graças a Deus. Quem não encontrou, diz, espera um pouquinho, pastor. Então vamos ler. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Fecha sua Bíblia e fecha seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor está aqui, nós não temos nenhuma dúvida, porque nós acreditamos é na Tua Palavra, nós acreditamos é naquilo que a Bíblia fala, que a Bíblia diz, e a Tua Palavra confirma a Tua presença no nosso meio. Mas eu sei também que todas aquelas pessoas que estão antenadas com o Senhor, elas estão também já sentindo a Tua presença aqui desde o momento que nós entramos aqui nesta igreja, porque este é um lugar que foi consagrado para poder falarmos com o Senhor e ser ouvido pelo Senhor. O Senhor está aqui, aonde o Senhor está, alguma coisa acontece que os inteligentes desta terra não conseguem entender, os doutores e homens sábios desta terra não conseguem entender, mas nós entendemos e o chamamos de milagre. Aonde o Senhor está, acontece milagres, e tem muitas pessoas aqui nesta noite precisando de um milagre. Tem mãe aqui que precisa de um milagre para a vida do seu filho, da sua filha. Tem esposa aqui precisando de um milagre para a vida do seu esposo. Tem filhos aqui precisando de um milagre para a vida do seu pai, da sua mãe. Tem pessoas aqui precisando de milagre para libertação e cura de algum ente querido. Aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Alguma coisa vai acontecer aqui nesta noite, porque o Senhor está aqui. Fala conosco nesses poucos minutos que nos resta através da Tua Palavra, mas abra o nosso entendimento, pois não queremos ser apenas ouvintes da Tua Palavra, porque ouvir a Tua Palavra não faz a diferença. O que faz a diferença é praticar aquilo que ouvimos, no nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, tem coisas que só Deus pode fazer, ninguém mais faz. Eu vejo às vezes pessoas que chegam perto de mim com algumas enfermidades e dizem: pastor, eu vou fazer os exames, mas eu já estou assim com a mente já entendendo de que não é coisa boa segundo os sintomas.
E às vezes depois ela vem conversar comigo, eu diz assim: e aí, irmãos e santos? Ela diz: ô pastor, só Deus. Enquanto também tem encontrado com mães que dizem assim: ô pastor, meu filho foi para o movimento e eu estou muito preocupado porque estão matando muito e ele está lá no movimento, o que eu faço, pastor? E a gente ora, e às vezes depois ela volta e eu digo assim: irmã, como é que está a situação? Ela diz: ô pastor, só Deus. Então tem coisas que só Deus pode fazer no seu casamento, na sua família, na sua vida espiritual. Tem coisas que só Deus pode fazer. Pastor, ele demora muito para fazer? Não, ele vai fazer essa noite. Glória a Deus. Na verdade, ele já está fazendo. E na vida de muitas pessoas ele já fez durante o louvor, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Você já pode se alegrar, pode ficar bem alegre, porque já foi solucionado. Quantas pessoas acreditam nisso? Faz assim. Glória a Deus. E louve ao Senhor com as suas palmas. Eu gosto muito de pregar com a ajuda do Espírito Santo. Porque eu poderia falar as palavras mais bonitas do vocabulário, do nosso vocabulário. Eu poderia imitar muitas grandes pessoas que falam. Eu poderia fazer tudo certinho, mas se não fosse o Espírito Santo, tudo seria palavras vagas e palavras vãs. Por isso eu gosto de pregar com o Espírito Santo no meio da igreja, assim, porque eu sei que alguma coisa está sendo feita. Tem coisas que só Deus pode fazer. Eu sei que está fazendo alguma coisa aqui nessa noite. Ele já está mudando a sua vida, o seu coração já está diferente, seu pensamento já está mudando, você já está sentindo uma outra pessoa. E é essa mudança que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Ele começa a trabalhar de dentro para fora. Quem muito alegre, o pastor Gerson, quando o coral estava cantando, o pastor Gerson disse assim: olha, teve um tempo aqui, e até lembrou da irmã Liz, que teve um tempo aqui que esse coral tinha 41 pessoas cantando, 41. Eu disse para ele assim: mas graças a Deus que ele não morreu. O círculo de oração, 41 pessoas no círculo de oração. Eu disse: mas graças a Deus que não morreu, está vivo. Esse dia é 41 e ele está vivo. É muito pouco tempo que Deus precisa, muito pouco tempo, porque o tempo de Deus é diferente. Para daqui a pouco ter as 41 vezes 10, tem 410. A igreja está viva. E aonde há vida, há esperança. Aonde tem vida, tem esperança. A igreja está viva. E a Bíblia diz que há esperança para aqueles que estão na companhia dos vivos. Se você está na companhia dos vivos, vai contaminar, você vai ressuscitar. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Quantas vezes o diabo preparou seus demônios e enviou para poder fechar essa igreja? Quantas vezes jogou um irmão contra o outro, uma irmã contra a outra? Quantas vezes usou a fofoca, a calúnia, a mentira para poder jogando as coisas? Fez o que pôde fazer para poder derrubar, para poder acabar, mas não conseguiu. A igreja está viva. E quer que eu fale mais? Está cheia. A igreja está cheia. Dá uma olhada em volta. A igreja está cheia. Faz assim para essa pessoa que está do seu lado, diz assim: a igreja é você. E fala para a outra assim: a igreja é você. Agora profetiza sobre a vida dela, diz assim: você está cheia do Espírito Santo de Deus. E você está cheio do Espírito Santo de Deus. E você está cheio do Espírito Santo de Deus. E você está cheio do Espírito Santo de Deus. E você está cheio do Espírito Santo de Deus. E você está cheio
você não dá um aleluia, um glória a Deus? Tem muito tempo. E Deus está com saudade de você. E hoje é a oportunidade que você está tendo para glorificar, para louvar o nome do Senhor. Deus está com saudade de você. Você que é profeta, você que é pregador, está estacionado, está encostado, está calado, não tem transmitido a mensagem do Senhor. Deus está com saudade de você. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Olhando ali, irmãos, olha, Israel começou a fazer aquilo que não agradava a Deus. E toda vez que o homem começa a fazer algo que não agrada a Deus, Deus fortalece o seu inimigo e o enfraquece. E coloca ele nas mãos do inimigo para ser humilhado, para ser pisado, para ser zombado, para o seu nome vira chacota, o seu nome vira piadinha nas esquinas, piadinhas na rodinha, porque esse é o desejo do diabo. Quando você está de pé, você pisa na cabeça dele, você expulsa ele, você às vezes manda ele vir de gatinho para cá e para lá e o humilha muito, ele fica só esperando a oportunidade. E quando você começa a fazer aquilo que não agrada a Deus, Deus então, para te humilhar, ele fortalece o seu inimigo, e por mais força que você faz, você não consegue sair das mãos do seu inimigo, porque tem coisas que só Deus pode fazer. Glória a Deus. Ele já está fazendo nesta noite. Meu irmão, Deus está fazendo alguma coisa aqui que você nem imagina, mas é grande demais. Israel começou a fazer algo que Deus não agradou, que não agradava o coração de Deus. E é uma coisa, irmãos, você acredita naquilo, no que a Bíblia fala. E a Bíblia fala assim, que Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ou seja, as mesmas coisas que ele fazia no passado, ele continua fazendo nos dias de hoje e continuará fazendo. E a Bíblia diz que Deus não muda. E eu acredito no que a Bíblia diz. Ele fazia o que não agradava a Deus, Deus fortalecia os seus inimigos e os enfraquecia. E os inimigos começavam a pisar. E pisava e fazia o que queria, e humilhava, e fazia como uma bucha de laranja e chutava. Mas tem uma coisa que eu sempre falo. Uma certa época tinha um homem que era muito forte, porque Deus era com ele. E um dia ele contou o segredo da sua força para uma mulher chamada Dalila. Qual que é o nome desse homem? Aí ela diz assim, a sua força está no seu cabelo. Ele disse para ela assim, a minha força está no meu cabelo. Se cortar o meu cabelo, eu serei um homem normal, igual qualquer homem. Naquela mesma noite ela chamou o pessoal, ministro, cortaram o cabelo dele e ele ficou fraco, igualzinho a todos. Vieram, pegaram ele. A primeira coisa que fez com ele foi, diga assim, furar os seus olhos, para que ele perdesse a visão. E é uma estratégia que o diabo faz até hoje, irmãos. Primeira coisa que ele faz quando bota a mão numa pessoa que já humilhou, pisou na cabeça dele, fez o que quis, quando ele bota a mão, a primeira coisa que ele faz é furar os dois olhos. Eu espero que não tenha, mas se tem algum cego aqui nesta noite, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus. Veja, que os seus olhos sejam abertos agora, em nome do Senhor Jesus, e você sairá daqui esta noite vendo. Furaram seus olhos e colocaram ele para trabalhar em volta do moinho, e ele ficava dia e noite em volta do moinho, rodando o moinho, fazendo trabalho de burro. Mas a Bíblia fala uma coisa, e eu gravei isso para mim o dia que eu li essa mensagem. Ela diz assim, mas o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Glória a Deus. Glória a Deus.
Agora eu falo com vocês uma coisa: eles, sabedores de que a força daquele homem estava no cabelo, o que eles teriam que fazer? Teriam que ter rapado a cabeça dele e colocado um barbeiro com uma navalha afiada perto dele, para toda hora que o cabelo começasse a crescer, rapasse de novo, para que o cabelo não crescesse. Mas a Bíblia diz que o cabelo do Sansão começou a crescer de novo, porque o diabo pode até te derrubar, mas ele não tem poder de impedir que você levante. E Deus está te levantando nessa noite. Deus está te levantando nesta noite. O Espírito de Deus está te levantando nesta noite. O tempo de cantar chegou na sua vida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus então os enfraqueceu e fortaleceu os seus inimigos, que eram os filisteus. Fortaleceram, e os filisteus entravam no exército de Israel e fazia muito bem o que queria, mas Israel estava abandonado por Deus. Porque Deus diz assim, que aquele que me honra, eu honrarei. Agora aquele que me despreza será também desprezado por mim. Até quando, pastor Antônio? Até quando você reconhecer e dizer para Deus: olha, eu falhei aqui, errei aqui e errei aqui, e quero que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E Deus está aqui nesta noite. Todos aqueles que estão antenados com o Espírito Santo de Deus, tu sabe que Deus está aqui, porque você está sentindo a presença de Deus nesse lugar. E aonde Deus está, sempre acontece alguma coisa que nós chamamos de milagre. Deus está fazendo um milagre na sua vida nesta noite. Deus está fazendo um milagre nesta igreja nesta noite. Deus está fazendo um milagre nesse ministério nesta noite. Deus está fazendo um milagre nesta igreja, na fonte da água vida. Irmãos, eu creio naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tinha o sacerdote Eli era o responsável pelo exército de Israel. Mas tinha dois filhos dele, um chamava Ofni e o outro chamava Finéias, que eram também sacerdotes, porque vinham na mesma linhagem do sacerdote, mas eram homens que não tinham respeito com Deus, que não tinham nenhum temor a Deus, mas estavam na linhagem do sacerdócio. Por isso que eles fizeram o que era mal perante Deus e perderam toda a referência de Deus. Quantas pessoas que estão entendendo? Faz assim. Amém. Aí eles partiram para cima dos filisteus, do exército filisteus, e a Bíblia fala que numa noite só, num dia só, entre uma metade do dia e uma metade da noite que a batalha acabou, a Bíblia diz que foram mortos 4.000 soldados de Israel. Quantos soldados? 4.000. Fala com essa pessoa do seu lado assim: deixa Deus trabalhar na sua vida, irmão. Você sabia que muitas pessoas têm uma referência na sua vida para poder ficar de pé e caminhar com Deus? A referência deles é você. Porque Jesus falou assim: daqui a pouquinho, e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês me vereis. Tem pessoas que não conseguem enxergar Deus, irmão, ver Deus em você. Você é a referência dele para poder caminhar com Deus. Israel estava sem nenhuma referência, porque Ofni e Finéias, que era sacerdote, porque o seu pai agora estava velho e cego, e sem nenhuma moral para poder fazer correção contra eles, eles faziam o que queriam na casa de Deus, como se a casa de Deus fosse um boteco, como se a casa de Deus fosse um prostíbulo. Tratavam a casa de Deus e as coisas de Deus sem nenhum respeito. Fala, Deus. Morreram 4.000 soldados numa batalha só, de um dia só. Eles não tinham mais nenhuma referência. O sacerdote estava velho e cego. O sacerdote estava o quê, irmãos?
velho e cego. E os 2 filhos que estavam na frente do trabalho também eram incompetentes. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial e não conhecia Deus. E a Bíblia fala que eles faziam um pouco caso das ofertas de Deus, porque eles tinham que trazer a carne, mas a carne, primeiro a carne tinha que ser cozida para tirar a gordura, para depois aí sim o sacerdote podia ir fincar o garfo no panelão, e o que saísse do garfo era o sustento do sacerdote. E eles Hofni e Finéias mandavam seus homens lá e disseram: não, pega a carne antes dela ser assada, que nós queremos, antes dela ser cozida, porque nós queremos comer ela com aquela gordurinha. E ele dizia: não podemos fazer isso, tem que queimar a gordura, não pode fazer isso. Olha, e se você não fizer, a coisa vai ficar preta para cima de você. Aí isso acabava deixando. Só isso, pastor Antônio, não. A Bíblia fala que eles eram casados, mas toda mulher que sorria para eles ficavam com ela e adulteravam com elas, sem nenhum respeito para as mulheres da igreja, as mulheres do Senhor, adulteravam com elas sem nenhum respeito, todos os 2 casados. E isso é uma coisa nojenta perante os olhos de Deus. E o pessoal não tinha mais nenhuma referência, e por causa daquelas atitudes, 4.000 soldados morreram em uma só batalha. Quantos mil soldados? 4.000. Agora, vamos comigo agora, vamos comigo. Quantas mulheres ficaram viúvas? 4.000? Se fosse nos dias de hoje. Mas naquela época o homem poderia ter várias mulheres. Quantas viúvas? Agora venha comigo. Quantas crianças ficaram órfãs? Por causa de quê? Por causa da incompetência de pessoas que estavam no lugar errado. Mas só que a Bíblia diz uma coisa: a Bíblia diz que Samuel crescia e se fortalecia. Ele crescia e se fortalecia perante Deus e os homens. Aí eles mandaram: traga a arca do Senhor cá para o meio da batalha. Traga a arca cá para o meio da batalha. Irmãos, a arca simboliza a presença de Deus. Quantas pessoas tem Jesus na sua casa? Faz assim. De novo, que eu não ouvi dizer todo mundo. Todo mundo que tem Jesus na sua casa. A arca simbolizava Jesus. A arca simboliza a presença de Deus. Aonde Jesus está, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aonde está uma pessoa, está as 3. Porque os 3 é um só. Só que quando mandaram buscar a arca lá para o campo de batalha, quem foi que levou a arca? Repete comigo assim: Hofni e Finéias, que fazia tudo de maneira errada o que Deus mandava fazer. Irmãos, preste atenção uma coisa: não adianta nada Jesus lá na sua casa, e se você faz tudo errado, tudo contra, tudo torcido, tudo aquilo que Deus manda você ir para a direita, você vai para a esquerda. Deus manda você ir para frente, você vai para trás. Deus manda você fazer isso, você faz aquilo. O que adianta Jesus estar lá na sua casa? Vai perder a batalha. Jesus diz assim: aquele que me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Vós sois meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Quem foi que levou a arca? Diz assim: Hofni e Finéias. Os mesmos caras que não respeitavam as ofertas do Senhor, os mesmos caras que eram incompetentes, os mesmos caras que a Bíblia chama de filhos de Belial, os mesmos caras que pegavam as mulheres da igreja, as santas mulheres da igreja,
Os mesmos. Fala com essa pessoa que está do seu lado assim: tem coisa que só Deus pode fazer. Mas Samuel estava crescendo em sabedoria e graça. Aí Hofni e Finéias levaram a arca para o campo de batalha, e os filisteus disseram assim: não, agora já era. Quantos inimigos seus que quando sabe que você está vindo na igreja, eles ficam tremendo, irmãos, fica assim, ó, porque eles têm medo da gente. Eles dizem assim: não, se está lá fazendo uma campanha, agora já era. Está fazendo campanha? Não, e agora já era. Mas daqui a pouco ela acaba ganhando. Por quê? Porque o que adianta Jesus, tá? O que adianta você fazer a campanha se você não toma uma posição? Irmão, dá uma olhada para cá. Não estou querendo ser chato com você, estou querendo ser seu amigo. Nada muda se você mudar. É dia de festa, é 15 anos que a igreja está fazendo. Eu poderia estar trazendo uma mensagem aqui de alegria e você está pulando. Eu poderia estar falando aqui o que todos gostariam de ouvir. Estaria todo mundo pulando, mas e daí, irmãos? O verdadeiro amigo não é aquela pessoa que fala o que você quer ouvir. O verdadeiro amigo é aquela que fala o que você precisa ouvir. E eu sei que tem pessoas aqui precisando de ouvir isso. Presta atenção numa coisa, irmão. Você é de Deus. E não foi você que escolheu ser de Deus, não. Deus te escolheu a dedo. E quando você para pensar um pouco, você vai ver que lá na rua que você mora tem pessoas que você olha para ela e diz: essa pessoa é mais inteligente que eu, é mais estudada do que eu, é até mais competente do que eu. Por que Deus me escolheu e não escolheu ela? Porque Deus viu em você uma qualidades que ela não tinha e não tem. Deus não viu nela o que Ele viu em você. Fala com essa pessoa que está do seu lado assim: deixa Deus trabalhar na sua vida, irmão. Fala, vira para o outro lado e diz: deixa Deus trabalhar, pastor. Deixa Deus trabalhar, pastor. Deixa Deus trabalhar, pastor. Deixa Deus trabalhar. Tem coisas que só Deus pode fazer. Levaram uma arca, o Filipe deles levaram uma arca. E aí a batalha começou. Os filisteus estavam com muito medo e a batalha começou. E sabe quantos soldados israelitas que tomaram naquela guerra? 30.000 soldados de Deus que morreram naquela guerra. Quantos mil? 30.000. A primeira foi 4. A segunda batalha foram 30.000 soldados. Irmãos, agora vamos lá de novo. Quantas viúvas ficaram? Quantas crianças ficaram órfãos? Por causa da incompetência de 3 homens do pai, que não corrigiu os 2 filhos, e 3 pessoas na frente de uma guerra. E sabe que nenhum homem consegue ganhar essa guerra usando a sabedoria humana. Sabe que nenhuma mulher consegue ganhar essa guerra usando a sabedoria humana. Porque a Bíblia está escrito que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Ela é contra os principados, potestades, contra os poderes espirituais do mal agindo na região celestial. Irmãos, essa luta você só ganha ela, nós só ganhamos se o Espírito Santo de Deus estiver com a gente junto no trabalho. Quantas pessoas estão entendendo isso assim? Eu estou entendendo, pastor. Mas aí passou. A Bíblia fala que depois que morreram esses 30.000 soldados de guerra, aí, irmãos, a tristeza no exército de Israel, a tristeza dos filhos de Israel era uma tristeza muito grande, uma depressão muito grande, uma opressão muito grande. Presta atenção, irmãos. Eu acredito naquilo que a Bíblia fala, e a Bíblia diz assim: que o reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele é justiça. Repete comigo: justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. O reino de Deus não é casa bonita, não é carro importado, não é dinheiro do banco, não é cheque especial. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Evangelho é poderoso demais. O Evangelho pode te dar mansões em bairros nobres, te dar carro importado, te dar lanchas e iates, te dar avião, te dar jatinho, mas o melhor do Evangelho continua sendo viver o Evangelho. Irmãos, não tem coisa melhor do que
evangelho, não. Não tem coisa melhor do que eu vir aqui o coral cantando aqui e o Espírito de Deus ali me fazendo meu corpo todo tremer, eu dá vontade de sair gritando e sair pulando, glorificando. Não tem nada que paga isso, irmãos. A presença de Deus na sua vida, na sua casa, as pessoas caminhando com Deus por causa de você, eles olham a sua vida, o seu jeito de viver, o seu jeito de ser. Que jeito, pastor Antônio? Tendo paz no meio da guerra. Tão triste, mas você continua sendo alegre. Tendo esperança aonde não há mais nenhuma esperança. Os médicos disseram que acabou, mas você disse: não, a última palavra para a minha vida, para a minha casa, para a minha família não vem de médico, ela vem de Deus. E Deus diz que não acabou. Deus diz: eu sou o Senhor que te sara. De Samuel, aí naquela batalha, 30 mil homens, só que entre os 30 mil homens também Hofni e Finéias morreram. E quando o pai deles, que já estava gordo e cego, ficou sabendo que o filho morreu, caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A esposa de Finéias, que estava grávida, o neném nasceu, mas ela morreu também. Passaram 20 anos. O povo de Deus triste. Mas tinha um menino que cresceu. A Bíblia diz que Samuel crescia e se fortalecia em graça perante Deus e os homens. Agora Deus veio por meio do seu povo. Agora Deus tinha aonde habitar, aonde ficar ali no meio do povo. Aquele que me ama guardará as minhas palavras e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Samuel chamou o povo e falou: vem cá, vamos fazer um concerto. Irmãos, Deus é Deus de concerto. Qualquer hora que você tomar uma posição para ele dizer: Deus, a partir de hoje eu vou ser um outro homem, ele acredita. A partir de hoje eu vou ser uma outra mulher, ele acredita. Pode o seu amigo não acreditar, o seu parente mais próximo não acreditar, mas Deus acredita em você. Fala com essa pessoa que está do seu lado assim: Deus acredita em você. Pode ser um cachaceiro, um pinguço, pode ser um noiado, um viciado em drogas, pode ser um feiticeiro, um macumbeiro, um assassino, mas no momento que você disser: Deus, a partir de agora eu quero ser uma pessoa diferente, Deus acredita em você. Glória a Deus. Samuel chamou o povo e falou assim: está tudo errado, nós estamos fazendo tudo errado. Vamos fazer uma oração. Samuel então fez uma oração com o povo. E Deus ouviu a oração de Samuel. Perdoou o pecado do seu povo. Porque na verdade é o que Deus mais quer, irmãos. O que Deus mais quer, Deus ele é misericordioso e ele é paciente. Glória a Deus. É o que ele mais quer. É que nós tomemos uma posição dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. O Senhor está com saudade de mim, mas a minha saudade do Senhor é muito maior. Estou com saudade do Senhor. Quem sabe que nessa noite tem pessoa que está com saudade de Deus. Irmão, você não deixa se enganar não. Você sabe quando você estava antenado com Deus. Quando você abria a boca, você falava e você ouvia Deus falando com você, orientando quando você andava, e as coisas eram bem melhor para você naquela época. Tudo que você fazia dava certo. Você lembra a paz que você tinha na sua casa? Não era a casa igual a que você tem hoje, não. Quem sabe era até um barracão que você morava naquela época. Mas você tem saudade daquele barracão. Não é pela construção do barraco, é pela paz que você tinha, a alegria que você tinha naquela época. Só que Deus manda te dizer nessa noite, irmão, que Ele está pronto para poder te abraçar de novo e te ajudar nessa caminhada. E que só depende de você. Assim que o pessoal disser: Deus, nós fazemos tudo errado, mas a partir de agora nós queremos fazer tudo certo com a ajuda do Senhor, porque nós não conseguimos vencer os nossos inimigos se o Senhor não nos ajudar. E a Bíblia diz que aquele que Deus ama, ele pode cair quantas vezes cair, que Deus ajuda ele a levantar. Deus levantou o seu povo e trocou do céu e veio no acampamento da guerra, no local da guerra. E eles partiram para cima dos inimigos e não ficaram um inimigo vivo.
Israel ganhou, venceu a batalha e voltou a reinar no meio do seu povo a alegria, a paz, a prosperidade, a riqueza, porque o melhor do Evangelho não é casa bonita, não é casa mobiliada, não é carro novo, não é dinheiro, o melhor do Evangelho é viver o Evangelho. Glória a Deus. Aí ele olhou e disse assim: Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Se é uma palavra linda, uma palavra para resumir tudo para esta igreja nesta noite, a minha palavra para esta igreja seria a mesma palavra de Samuel: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas pessoas, falou para o Senhor que você fala, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Quantas pessoas você viu morrer e foi no velório depois desses 15 anos de caminhada? Está falando de morte física, pastor? Estou falando de morte física, mas estou falando também de morte espiritual. Pessoas que eram uma bênção, pulava, gritava, falava em línguas, profetizava, evangelizava, ganhava almas, e que hoje está lá no boteco bebendo cachaça, ou lá na boca vendendo droga, ou usuário de droga. Quantos você não conhece? Mas você está de pé, porque até aqui te ajudou o Senhor. Até aqui te ajudou o Senhor. E quer que eu te fale mais, irmão? O mesmo Deus que foi fiel para te trazer até aqui, Ele será fiel para te levar até lá, aonde você quer chegar. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Coloca a mão direita no coração, a mão direita. E fecha os seus olhos, fecha os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, naquele tempo o Senhor usou o profeta Samuel. Irmãos, se você sentir força de falar com Deus, pode falar também. Naquele tempo o Senhor usou o profeta Samuel. Mas hoje nós estamos aqui, profeta Antônio, profeta Gerson, profeta Joel, o profeta Zé Maria, os outros profetas ali no altar, eu não sei o nome, as profetisas que estão aqui, a Maria, a Joana, a Sebastiana, a Catarina, a Sinara, a Elisângela, a Jaqueline, o José, o Mané, o Pedro, o João, e esses que eu não sei o nome, somos profetas dos últimos dias, meu Pai. E fizemos muitas coisas que não era para ser feita, e falamos muita coisa que não era para ser dita. Ah, meu Deus, o Senhor mandou fazer algo e nós não fizemos, e algo que o Senhor não mandou fazer e nós fizemos, e por isso, meu Pai, tem nos acontecido tanta coisa, por isso os nossos inimigos têm nos vencido. Nós temos colocado toda a força, mas não temos conseguido, porque tem coisas que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode libertar o homem, só o Senhor pode salvar o homem. Meu Deus, visita agora cada membro da família de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Entra na casa de cada uma delas, meu Pai, e opera o milagre da cura, opera o milagre da libertação, opera o milagre da salvação. Em nome de Jesus, cura os doentes, liberta os cativos, fortalece os fracos, levanta os caídos, restaura essa igreja, meu Pai, que esses próximos anos, meu Pai, serão anos de fartura. Muda os tempos, a tua palavra diz que o Senhor é que muda os tempos e as horas. O tempo de cantar chegou. Amém. Que Deus abençoe a todos, abençoe a sua família. Louva o Senhor com as suas palmas. Amém, igreja. Digo para a pessoa que está ao seu lado: até aqui, o Senhor tem te ajudado. Conte com Ele amanhã, que Ele vai continuar te ajudando para a glória do nome dEle. Damos as mãos. Damos as mãos. Vamos cantar um hino. Logo após a palavra está com a Jaqueline.
A gente vai cantar os parabéns também.